dizer sólido é o glória é dizer assim: nós não temos respostas, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis, ninguém entende. E obviamente que entender isso vai ter reflexões, vai ter consequências na nossa vida prática. Porque Deus realiza coisas nas nossas vidas que a gente não entende por que Ele faz aquilo. Então esse texto nos mostra que as duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas estão presentes e unidas no mesmo verso. Como que alguém explica o fato de Deus ser ao mesmo tempo soberano e o homem responsável? Algumas pessoas, não sabendo conviver com os mistérios de Deus, eliminam uma em detrimento da outra. São racionalistas que vão dizer ou isso ou aquilo. Dizer sólido é o glória significa reconhecer que Deus é maior do que tudo que a gente pode conceber. Deus está infinitamente além daquilo que a gente pode imaginar. É impossível ao homem sondar os mistérios de Deus. Segundo lugar, dizer que somente Deus merece receber toda a glória significa que Deus não é obrigado a fazer nada que alguém possa exigir. Paulo diz assim: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo está perguntando: por acaso Deus deve alguma coisa a alguém? Por acaso Deus precisa do conselho de alguém? Deus pediu alguma coisa emprestada a alguém? Alguém pode cobrar alguma coisa de Deus? E aí no capítulo 9, Paulo mostra por quê. Por que é que os israelitas... Quando você olha a argumentação ali, é uma coisa interessantíssima. Paulo vai mostrar no capítulo 9 de Romanos por que é que os israelitas não estavam crendo no Evangelho. A questão era bem lógica. Jesus não era judeu? Ele não veio para os judeus? Ele não pregou para os judeus? Então por que é que os judeus não creem? Por que é que a maioria da igreja era de estrangeiros? Tudo isso levava muitas pessoas a uma acusação contra a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus falhou. A defesa que Paulo está fazendo aqui é dessa acusação. Jesus era judeu, Jesus veio para os judeus, Jesus pregou para os judeus, mas os judeus não creram. E aí qual é a resposta que Paulo oferece diante dessa questão? O apóstolo diz o seguinte: a palavra de Deus nunca falhou. Dá uma olhada aí no verso 5. Ele diz assim: a palavra de Deus jamais falhou. E sabe por que a palavra de Deus jamais falhou? Por causa de um negócio chamado de eleição, predestinação. E aí Paulo usa argumentos históricos. Ele diz que ser descendente de Abraão não torna ninguém filho de Abraão. E aí ele dá exemplos. Ele fala de Isaque e fala de Ismael. Onde está Ismael na promessa de Deus? Ficou de fora. Ficou de fora porque Deus escolheu Isaque. Ismael é filho de Abraão segundo o sangue, mas não é de acordo com a promessa. Aí ele continua, e ele oferece outros exemplos. Ele fala Jacó e Esaú, gêmeos, filhos de Isaque, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E esse texto vale a pena a gente ler junto.
Olha aí, Romanos 9, verso 11, 12 e 13. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas odiei Esaú. Se na sua versão aí está amenizado, rejeitei, no original está odiei. Eles não tinham nem nascido. Paulo está dizendo, os gêmeos nem tinham nascido e o veredito de Deus já estava sobre eles. Eles não tinham feito nem o bem e nem o mal e o veredito de Deus já estava sobre eles. Eles ainda estavam no ventre da mãe e Deus já tinha tomado a sua decisão. Eu quero Jacó, eu amo Jacó. E Esaú, não quero nada com ele, eu o odiei. Mas pastor, como que isso pode acontecer? Isso é altamente misterioso. Ninguém consegue resolver plenamente esse enigma. Existem algumas respostas que nos ajudam. Quando nós formos pregar sobre eleição, se Deus permitir, eu vou realizar um sonho. Acho que todo pregador reformado tem um sonho de pregar expositivamente em Romanos 9. E eu vou pregar em Romanos 9 aqui à noite, daqui a uns 2, 3 meses, positivamente. E quem não é calvinista, vai ser difícil ficar aqui dentro. Porque Romanos 9 destrói o arminiano. Por que Deus amou um e odiou o outro? Por que Deus amou Jacó? Jacó era uma pessoa boa? Não. Jacó era uma pessoa honesta? Não. Pelo contrário, Jacó era um mentiroso. Era alguém cheio de trambique, cheio de cambalacho. O nome de Jacó significa trapaceiro. Por que Deus amou Jacó? Por que ele odiou Esaú? Esaú era muito pior do que Jacó? Não. Aliás, Esaú era melhor do que Jacó. E aí Paulo, sabendo que alguém faria uma pergunta sobre essa situação, ele se antecipa à argumentação e vira e pergunta assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? É natural a gente pensar assim. Isso é injusto. Eram 2 bebês, não tinham feito absolutamente nada para terem sobre si esse veredito. Então nós gritamos a plenos pulmões: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Paulo sabia que esse questionamento surgiria. E aí ele responde e nos diz por que é que não há injustiça da parte de Deus. Olha o que diz o verso 14: que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém. Tombou a presciência aqui, destruiu, acabou. Mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei,
para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quer. Meu amigo, Deus não é obrigado a usar de misericórdia para com todas as pessoas. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele dispensa sua misericórdia para quem Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus não deve nada a ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Deus não está condenando pessoas inocentes. Quem vai para o inferno vai porque é pecador. Vai porque merece o inferno. O que Deus está fazendo é que Ele está exercendo misericórdia sobre alguns que são caídos. Por quê? Porque Ele é Deus. É misterioso, é incompreensível. É algo que Deus faz pelo simples fato de que Ele é Deus. E porque é Deus, Ele não deve explicação a ninguém. Quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Ninguém. Deus sabe da minha ansiedade de pregar logo sobre as doutrinas da graça aqui. Porque não existe nenhuma mensagem na Bíblia que exalte tanto ao Senhor como essas verdades. Que coloquem Deus no trono e coloquem o homem lá na sarjeta, mostrando que ele é dependente, carente, necessitado do Senhor. E isso nos conduz ao terceiro ponto. A Deus seja dada toda a glória por tudo o que acontece. No final da sua argumentação e no final da sua doxologia, Paulo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muitos não aceitam a predestinação porque ficam ruminando em suas mentes: não é justo, não é justo, não é justo. E aí você mostra a elas essa argumentação paulina da misericórdia de Deus e elas ainda dizem: não é justo, não é justo, não é justo. O que pode ajudar essas pessoas é observar o que Paulo diz a partir do verso 20. Olha o que ele diz aí: mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Imagina que um oleiro faça um vaso lindíssimo e leve até a sua esposa. Filha, eu faço vasos para muitas pessoas nesse mundo, mas esse aqui eu fiz especialmente para você, o melhor que eu já fiz, coloquei nele toda a minha capacidade, a minha atenção. E ela recebe aquele vaso e fica agradecida e diz: nossa, como que ele vai ficar lindo aqui na sala, vai ser um excelente, um lindo objeto de decoração. Dá um abraço nele, aí quando ele está saindo, ela vira para ele e diz assim: mas olha só, eu também estava precisando de uma lixeira. E aí ele diz: não tem problema não, o barro ainda está lá. E aí ele vai lá e com aquele mesmo barro que ele fez aquele vaso lindíssimo,
Ele pega aquele barro e usa para fazer uma lixeira. Quem manda? Quem é que tem direito sobre quem? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O barro pode virar para o oleiro e dizer: não quero ser lixeira. Até porque quando nós formos estudar, nós vamos ver que esse tipo de barro não tem vontade. O que ele quer realmente é ser lixeira. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é que predestinação não é assunto de discussão. Predestinação é assunto de adoração. Foi isso que Paulo fez. Ele terminou a sua argumentação acerca desse assunto em louvor. Ele disse: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. A ele a glória. Não sobra nada para nós. Não sobra nada para o barro. Não existe oportunidade para o barro dizer assim: eu contribuí com a minha salvação, eu exerci fé. Não tem isso. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. E a única participação humana na salvação são os seus pecados. Portanto, não existe doutrina que exalte mais a Deus e rebaixe mais o homem do que a doutrina da predestinação. Não sobra nada, absolutamente nada para o homem. Toda glória e todo louvor são exclusivamente do oleiro. Por isso que na teologia reformada não há lugar para estrelismos. Não há lugar para estrelismos. Não existe espaço para louvores humanos. Porque na fé reformada, toda glória é de Deus. O tempo inteiro é de Deus. Se você encontrar um pastor reformado que é estrela, alguma coisa está errada. Se você encontrar um pastor reformado que quer sobre ele as luzes, o glamour, a glória e o louvor, não é reformado. Não na sua essência. Porque na fé reformada não existe espaço para louvores a homens. A glória toda de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê o entendimento de que dizer sólido é o glória é dizer que Deus é maior do que nós podemos compreender. Dizer sólido é o glória é dizer que Deus não é obrigado a fazer nada que alguém possa exigir. Dizer sólido é o glória é dizer que a Deus seja dada toda a glória por tudo que acontece. Que Deus seja honrado, exaltado, glorificado em nosso meio hoje, enquanto a nossa igreja levantar essa bandeira com os 5 solas da Reforma Protestante. Amém.